Vamos ter um tempo de oração? Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua fronte neste momento, para que possamos falar com o Senhor. E também tem as crianças que irão com as tias, lá no fundo. As crianças já desceram? Estão todas aí? Já foram? Tem alguma criança aí? Tem uma dormindo aqui. Ok? Tem uma dormindo. Então, vamos lá? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por esse tempo de adoração, pela palavra, pelas orações, por tudo aquilo que o Senhor já construiu no nosso coração, ó Deus. Sabemos que a Tua graça e a Tua misericórdia são infinitas, que o Teu amor, ó Deus, transborda, e por isso nós nos socorremos a Ti neste momento e buscamos a Tua voz, ó Deus, a ouvir a Tua voz em meio a tantas vozes que nós ouvimos, Senhor. Tantas vozes que tentam aconselhar o nosso coração, tantas vozes que tentam nos dar direção. Neste momento nós queremos tampar os nossos ouvidos e ouvir a Sua voz, a Sua palavra, Pai, para que nós sejamos reorientados, redirecionados para a Tua boa vontade, Pai. Então nós te pedimos isso em nome de Jesus. Abençoa nós aqui que ouviremos a reflexão na Tua palavra, abençoa também as nossas crianças. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu só soltar aqui. Como vocês sabem, nós estamos estudando, nós estamos caminhando aqui para o final, né, das reflexões de Efésios. Né? Pela minha conta aqui, é o 29º estudo sobre Efésios. 29º, não parece, né? Mas já é o 29º estudo sobre Efésios. Tivemos uma longa caminhada, fazendo reflexões, pensando sobre um tema. Esse tema, unindo todas as coisas em Cristo. Cristo é a convergência, como o apóstolo Paulo diz nos primeiros versículos da carta aos Efésios. Ele diz que Cristo é a convergência de todas as coisas. Cristo é o sustentáculo de todas as coisas. Então, nós partimos dessa premissa de que Cristo é a convergência de todas as coisas, de que Cristo é o sustentáculo de todas as coisas, para nós aplicarmos essa realidade às nossas vidas. Aplicarmos a realidade de que Cristo é a convergência, de que todos os nossos sonhos, de que todos os nossos planos, de que os nossos relacionamentos, eles precisam estar convergindo para Cristo, para que ganhem significado. Diante disso, nós chegamos em um dos momentos mais cruciais das nossas reflexões aqui, que é quando a gente entra na vida pessoal. Quando a gente vai falar sobre casamento, né? Sobre casamento, quando a gente vai falar sobre criação de filhos, quando a gente vai falar sobre a vocação, o trabalho. Qual é o significado do nosso trabalho? Em uma cultura brasileira que o trabalho é desqualificado. Já perceberam que na nossa cultura, muitas vezes, né, a cultura do malandro, a cultura daquele que leva melhor nas coisas, nos negócios, né, a cultura do esperto. Daquele que para ganhar a vida muitas vezes passa alguém para trás. Infelizmente, na nossa cultura brasileira, a esperteza, para não dizer outra coisa, né? A malandragem é exaltada. É exaltada. Então nós precisamos redirecionar os nossos olhos. E como nós fizemos isso? A partir do capítulo de número 5, do verso 18 a 21, nós temos olhado para isso como o sustentáculo de todas as argumentações seguintes que o apóstolo Paulo irá fazer na sua carta. Então, a primeira coisa que nós percebemos quando nós lemos os versículos de 18 a 21, nós percebemos dois princípios. O primeiro é, não fuja nem crie atalhos. Em vez disso, seja cheio do Espírito. O texto ao qual nós já falamos várias vezes aqui, eu gostaria que isso se entrasse de tal maneira no seu coração, que toda vez que você falasse comigo sobre Efésios, você lembrasse disso aqui. Paulo, em Efésios capítulo 5, verso de número 18, está dizendo, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo.
E é lógico que Paulo não está tratando a ideia de você beber um vinho, né, no final de uma noite cansada, com a sua esposa. Ele não está tratando desse tipo de coisa. Paulo está olhando para o vinho como uma fuga da realidade, uma fuga da responsabilidade. Ele olha o vinho como uma fonte de prazer e como fuga daquilo que você deveria fazer ou como um escape dos seus problemas. E a espiritualidade cristã é o contrário do escape. A espiritualidade cristã nos chama a viver com os pés sólidos na terra, mas com os olhos fixos nos céus. É assim que a espiritualidade cristã se desenvolve. Nós vivemos com os nossos olhos fixos no céu, reconhecendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas os nossos pés estão fixos aqui na terra. E é assim que nós caminhamos. Então nós não fugimos das nossas responsabilidades, pelo contrário, cheios do Espírito Santo de Deus, nós enfrentamos cada um dos nossos problemas. Cheios do Espírito Santo de Deus, nós entendemos que no Espírito Santo de Deus, nós temos sabedoria, porque Ele é o Espírito de sabedoria. É através do Espírito Santo de Deus que nós ganhamos discernimento. Porque um dos frutos, ou melhor, uma das faces do fruto do Espírito Santo é discernimento. Como eu devo tomar decisões? Por quais caminhos eu vou seguir? Qual a profissão que eu vou escolher? Tantas perguntas surgem na nossa cabeça às vezes, que nós temos dúvida, qual é a vontade de Deus? Então nós precisamos daquilo que Paulo vai dizer no verso de número 18, não fuja da realidade, não crie atalhos, mas deixe-se encher pelo Espírito para tomar boas decisões. Porque é através de boas decisões que nós temos os nossos relacionamentos maduros e saudáveis. Como eu já disse para vocês, hoje pela manhã, não existe relacionamento perfeito. Não existe. Aqui nós não vendemos falsas promessas nessa comunidade. Nós lidamos com a realidade. O que nós vamos caminhar aqui com vocês é para que vocês tenham relacionamentos maduros em Cristo Jesus. Sendo assim, nós temos um segundo princípio que eu tenho trabalhado constantemente com vocês, porque esse princípio é o sustentáculo também de toda a argumentação que o apóstolo Paulo vai fazer. Primeiro, ele fala para você ser cheio do Espírito. Porque somente cheio do Espírito, você pode encher-se desse Espírito, lógico, e esvaziar-se do quê? De si mesmo. E daí você vai poder viver a realidade que ele fala no versículo de número 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Submeta-se, sirva, ame, acolha, por temor a Cristo. Se relacione não de maneira superficial, porque na nossa cultura, infelizmente, né, eu tenho chegado à conclusão que talvez o smartphone, apesar das suas facilidades e boas coisas que ele nos promove, talvez ele seja mais uma maldição do que uma bênção. Porque é através do smartphone que nós nos tornamos superficiais em tudo o que fazemos. Por exemplo, tem jovenzinho, que assiste 3 vídeos do Augusto Nicodemos e acha que é teólogo. E acha, não, eu sou um teólogo, eu posso conversar com você, pastor, de igual para igual. Porque eu assisti um vídeo do Iago Martins. Pela barba do profeta, mal sabe ele, esse jovem inocente, mal sabe ele. O fato que a superficialidade tem tomado conta da nossa espiritualidade, tem tomado conta dos nossos relacionamentos, e nós não, então nós não conseguimos nos enchermos do Espírito, porque para você ser cheio do Espírito, você não pode viver um discipulado superficial.
Você precisa mergulhar no Evangelho, você precisa viver o Evangelho, você precisa estar encharcado do Evangelho. Por isso, então, que Paulo ele vai trabalhar a seguinte argumentação. Perceba, a partir desse sustentáculo, a partir de você estar cheio do Espírito e vazio de si mesmo, ele vai falar sobre o quê? Relacionamentos. Ele vai falar sobre esposas. E quando eu comecei a falar sobre esposas, uma coisa tão, né, sensível à nossa cultura, né, porque eu falei sobre a questão, e aqui que Paulo trata, a questão da submissão feminina. Como a submissão feminina bíblica se desenvolve. Não é uma subserviência na mão de um tirano. Não é ficar sobre o jugo desigual na mão de um tirano, pelo contrário. A submissão feminina é uma expressão de amor, de gratidão, de reconhecimento. Reconhecimento da obra de Cristo, reconhecimento do que Deus está fazendo na vida do homem e de encorajamento para o homem se tornar homem. Mas quando eu comecei a falar de submissão, eu me escondi aqui atrás do púlpito, porque, pelo amor de Deus, os olhares das mulheres estavam assim fulminantes. No entanto, quando eu comecei a falar sobre a masculinidade bíblica, e eu sei, né, na nossa cultura, masculinidade é um negócio que, masculinidade é tóxica, pastor, porque aqui na nossa cultura, né, impera o machismo. Mas eu falei o contrário. Eu falei de um homem que se assemelha a Cristo, que busca a Cristo, que ama a Cristo, e que trabalha a sua espiritualidade em prol da sua família, da sua esposa. Daí as mulheres até que ficaram mais assim, mais tranquilas. Então eu ia trabalhar essa semana pais e filhos. Mas daí, uma mãe chegou para mim e falou assim, pastor, semana que vem, os nossos jovens estarão no acampamento. Muda a pregação, pastor. Então eu falei, tá bom, vamos mudar a pregação. Então hoje era para ser pais e filhos, em 2 rounds, porque precisa também, né? assim como né, marido e esposa, né, a gente precisa de 2 rounds para fazer o negócio. Ia ser 2 rounds, pais e filhos, e eu resolvi então trabalhar o quê? Vocação. A vocação em 2 rounds também. Porque Paulo, ele trabalha a vocação dos trabalhadores como escravos, e hoje pela manhã a gente percebeu essa realidade do que Paulo chama de escravo na cultura greco-romana antiga, e daquilo que também a nossa cultura, né, ou aquilo que nós temos na nossa cultura como escravo, é bem diferente. Então, se você quer ouvir aquilo que eu falei pela manhã, sobre a primeira parte do texto de Efésios, do capítulo 6, você precisa fazer o quê? Ouvir o nosso podcast, porque eu não vou repetir de novo aqui. Tá? Eu só vou dar o básico para você compreender o que eu estou pregando hoje à noite. Então você olha lá, perceba o que eu falei, para você entender o quê? O que nós estamos falando. No entanto, você vai entender aonde eu quero chegar hoje à noite. Porque a tese que nós estamos trabalhando, tanto hoje pela manhã como agora pela noite, é isso. Trabalhe e lidere por intermédio de Cristo, conforme Cristo e para honrar a Cristo. Ou seja, trabalhe e lidere por meio de Cristo, com Cristo e para Cristo. Você precisa trabalhar e liderar por intermédio de Cristo, conforme Cristo e para honrar a Cristo. Então, pela manhã nós olhamos o capítulo 6, de 5 a 8. Trabalhe por intermédio de Cristo, conforme Cristo, para honrar a Cristo. E nós olhamos o seguinte, perceba o que o texto diz. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam, e não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
Sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Cristo, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Mas perceba o seguinte, quantas vezes Paulo faz referência direta ou indireta a Cristo nesses versículos? 4 vezes. 4 vezes Paulo faz referência direta ou indireta a Cristo nos versículos que nós lemos. E isso aqui tem um porquê. Porque a relação nossa de trabalho, ela deve ser ultrapassada. Ela deve ser transferida do poder econômico, do líder, da empresa, para o senhorio de Cristo. O trabalho que nós temos, ele não deve ter um significado somente de sobrevivência, porque muitas vezes sobreviver não significa que você está vivendo. Muitas vezes as pessoas estão sobrevivendo, se arrastando, mas não estão desfrutando de uma vida plena. E para você ter uma vida plena no seu ser, no seu mais íntimo compreensão de quem você é, você precisa descobrir e reorientar a sua vocação. Ou seja, se o que você faz como pessoa, você faz simplesmente pelo dinheiro, quero dizer a você que você não está vivendo, você está sobrevivendo. Aquilo que você faz precisa transcender. E é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está olhando para pessoas que, em uma cultura, poderiam ser taxadas como infortunas, né, porque eram escravos. No entanto, ele está falando, olha, você precisa transferir o senhorio. Sair do poder econômico e transferir esse senhorio para Cristo para encontrar o significado verdadeiro da sua vocação. Sendo assim, pela manhã nós trabalhamos 4 pontos, que era o seguinte: glorifique a Cristo trabalhando com respeito, glorifique a Cristo trabalhando de coração, glorifiquem a Cristo trabalhando com boa vontade, glorifiquem a Cristo trabalhando com expectativa. Nós trabalhamos essas 4 dimensões do trabalho, para encontrar no trabalho a nossa verdadeira vocação e sairmos da esfera da sobrevivência para a esfera de uma vida plena. Sendo assim, convido você novamente a assistir o nosso podcast durante a semana. Agora, à noite, gostaria de trabalhar com você a segunda parte da nossa tese. É um versículo, mais 4 pontos. Você vê como o negócio é bruto aqui, né? Um versículo, 4 pontos, mas é o que o apóstolo Paulo nos dá. Lidere por intermédio de Cristo, conforme a Cristo e para honrar a Cristo. Lidere por intermédio de Cristo, conforme a Cristo e para honrar a Cristo. Efésios capítulo 6, 9, você pode acompanhar na projeção ou ler comigo. A minha versão está na Nova Versão Internacional. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre pessoas. É interessante que, mais uma vez, Paulo faz uma inversão para certos grupos de pessoas, né? Por exemplo, quando Paulo trata as mulheres, Paulo faz 2 versículos. Quando Paulo trata os homens, Paulo tem, se eu não me engano, são 9 versículos. Paulo, quando trata os escravos, ele tem 4 versículos. Paulo, quando trata os seus senhores, parece que ele tem 1 versículo, e você fala assim, parece que o apóstolo Paulo pegou mais leve aqui.
Talvez não. Talvez não. E deixa eu lembrar a vocês o porquê talvez não. Porque Paulo já está trabalhando algumas verdades anteriormente. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo, ele está sabotando a cultura vigente em Éfeso. Porque, veja, a cultura de Éfeso não é tão diferente da nossa cultura em Sorocaba, século 21. Não é tão diferente. Como diz Salomão, o sábio, não existe nada de novo debaixo do sol. A gente só dá uma repaginada na forma de pecar, mas os pecados, se você olhar, os pecados são praticamente os mesmos. As formas talvez sejam inovadoras, mas os pecados no seu cerne, no seu âmago, são os mesmos. E qual era a cultura vigente em Efésios? A utilização de pessoas. Que é o que acontece na nossa cultura. Na nossa cultura, nós amamos coisas e usamos pessoas. Já perceberam? Nós damos mais valor aos bens materiais que nós temos do que a pessoas. Nós gastamos mais tempo da nossa vida para conquistarmos coisas ao invés de construirmos relacionamentos saudáveis com pessoas. Nós podemos ver isso, semana que vem veremos isso, na esfera de pais e filhos. Nós, como pais, muitas vezes gastamos mais tempo trabalhando, pensando na seguinte falácia do nosso coração: eu preciso deixar algo para o meu filho. Eu preciso deixar algo para ele. E este algo que eu preciso deixar para o meu filho, muitas vezes é material. Ao invés de nós redimensionarmos as nossas vidas e pensarmos que o mais importante na construção de uma pessoa é o discipulado. E discipulado, formar o caráter de Cristo em uma pessoa, não demanda dinheiro, não demanda posse, não demanda sucesso financeiro. Formar o caráter de Cristo em uma pessoa demanda o bem mais precioso da nossa sociedade, que é tempo. O meu tempo, eu não posso transferir ele a ninguém, porque ele é meu. Não é? Ele é meu tempo. E o tempo que eu perco, eu nunca mais o recupero. Então, se você investe mais tempo em obter coisas do que construir relacionamentos saudáveis com pessoas, você está perdendo o maior bem que você tem. Jesus, ele vai dizer uma coisa que talvez seja difícil de entrar na mente do cristão do século 21. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você oferecer para as pessoas, para os seus filhos, o mundo inteiro de possibilidades, mas o seu filho perder a alma dele? Já pararam para pensar nisso? Que você às vezes está se esforçando para dar a melhor educação para o seu filho. Então você faz hora extra, você trabalha, porque colégio particular hoje é quase uma universidade.
É quase uma universidade. Se não, mais caro que algumas universidades. Se não, mais caro que algumas universidades. E daí você se esforça, mas você não tem tempo com ele. O seu filho, a sua esposa, as pessoas que circulam a sua família são estranhos. Por 2 motivos. Primeiro, que você está mais distante, tentando ganhar a sua vida, do que convivendo com eles. E segundo, porque este negócio tornou-se prioridade para você. Hoje pela manhã eu contava que eu detesto almoçar sozinho. Detesto. Mas não tem como, às vezes a vida me força a essa lástima triste de almoçar sozinho. Porque almoçar sozinho é triste, não é, gente? Ainda mais quando você vai num shopping, todo mundo que você não conhece, dividindo uma mesa com você. Porque mesa, para mim, na minha cabeça, é feita para dividir com quem você conhece. Sabe? Refeição é feita para você dividir com quem você conhece, ou com quem você está começando a conhecer. Então, para mim, é triste. Mas eu estava um dia almoçando em um shopping, em uma praça de alimentação, e eu olhei para o meu lado, tinha uma família, eu invejei a família. Eu falei, poxa, que legal. Pai, mãe, reunidos com seus filhos. Mas, infelizmente, eles não se olhavam. Todos estavam olhando para a tela do celular. Todos tinham celulares de última geração, mas todos olhavam para a tela de um celular. O seu filho não precisa de um celular da última geração. O seu filho precisa do seu tempo. O seu filho não precisa da melhor escola. O seu filho precisa do seu tempo. A sua esposa não precisa das melhores viagens, nem dos melhores restaurantes. Não que isso não seja bom. Mulheres, não que isso não seja bom. Ou nem das melhores bolsas. Não podemos fazer uma lista aqui. Bolsas, sapatos? Estou brincando. Não que isso não seja bom. Mas, maridos, o que a sua esposa precisa é do seu tempo. É do seu ouvido. É dos seus olhos. Não na tela de um celular. Muito menos na TV, na hora do futebol. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua vida? E perder a sua alma? E perder o seu coração? O que adianta você dar as melhores coisas para as pessoas que você ama e elas se perderem? É isso que Paulo está tratando aqui. É isso que Paulo está trabalhando em Efésios. Por isso que a carta é tão dura. Por isso que ele vai falar que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E neste momento, ele está novamente subvertendo a cultura. Com uma cultura utilitarista, ele precisa quebrar essa cultura utilitarista. E ao invés dele confrontar a cultura utilitarista de maneira como muitas vezes nós fazemos, né? Vocês estão errados. Ele lança questões. Eu gosto de Paulo porque Paulo, ele lança questões que são como se fossem reflexões, como são bombas relógios. Ele lança e daí você fala assim, nossa, bonito isso que Paulo disse. E aquilo entra no seu coração e você não percebe, mas aquilo é uma bomba relógio. Que na hora que aquela bomba explodir, você não tem outra alternativa ou se dobrar a Cristo, ou você ser um ressurgente do Evangelho, sei lá, alguma coisa assim. E o que Paulo está fazendo aqui é exatamente isso. Paulo está olhando para os senhores de escravos, para as pessoas que têm o poder econômico nas suas mãos, e está subvertendo a cultura. Subvertendo a cultura.
Veja quais são os conselhos, então, que Paulo dá para que nós, nas nossas áreas, nos tornemos bons líderes. Porque todo mundo aqui, em alguma esfera, influencia ou lidera alguém. Primeiro, pratique a reciprocidade. Vocês, senhores, e é interessante que Paulo coloca aqui senhores como curios, né, ou kyrios. Vocês senhores, vocês mestres, vocês que têm o poder econômico nas mãos, vocês que são donos de coisas, vocês precisam tratar as pessoas que estão abaixo de você, que são os seus subordinados, que estão sob os seus cuidados, da mesma forma que elas te tratam. Com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com a mesma admiração. Porque veja, lembra que eu falei que Paulo está construindo as ideias? Então, pela manhã, Paulo já tratou isso, ou melhor, nós já tratamos isso pela manhã, e Paulo também, né, porque nós fizemos uma pregação expositiva. Pela manhã nós já tratamos essa ideia com vocês sobre a reciprocidade das coisas. Então Paulo ele fala, vocês precisam tratar as pessoas, liderar por intermédio de Cristo, tratando seus liderados da mesma maneira que você gostaria de ser tratado, assim como Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, verso de número 12, que diz, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Eu sei que muitas vezes nós olhamos para Mateus e nós pensamos que o resumo da lei e os profetas está em Mateus capítulo 22, quando Jesus fala dos 2 grandes mandamentos. Mas perceba que Paulo também aqui ele coloca isso como um resumo da lei dos profetas. Agora, veja uma coisa que eu tenho tratado isso constantemente com vocês. A fé cristã, ela não é reativa, ela é proativa. O que ele está dizendo aqui? Vocês que têm influência, vocês que têm pessoas que são, você que lidera algumas pessoas, você que tem pessoas sob o seu cuidado, qual é a sua atitude? Façam aos outros o que vocês querem que eles façam o quê? A vocês. Como você gostaria de ser tratado? Lembra que eu falei que durante essa série eu tenho feito pesquisa de campo? Eu saio aí e fico perguntando para as pessoas, né? E eu descubro que as pessoas ouviram coisas que eu não disse. Pastor, você pregou sobre isso? Eu falei assim, mas você estava lá? Eu acho que eu não preguei sobre isso, mas, né? Uma das coisas, um dos equívocos que eu já falei aqui para vocês, é que muitas vezes nós queremos ser reativos às pessoas. Ou seja, a primeira coisa que a pessoa faça, depois, se a pessoa fizer aquilo que eu quero que ela faça, eu vou lá e retribuo. Mas perceba, a fé cristã, ela não é reativa, ela é proativa. Como você deseja ser tratado? Então você pode pensar assim, eu gosto que as pessoas me ouçam. Então o que você deveria fazer primeiro? Ouvir as pessoas. Eu gosto de ser elogiado. Então o que você deveria fazer primeiro? Elogiar as pessoas. Eu gosto de ser considerado. Então o que você deveria fazer primeiro? Considerar as pessoas. Antes mesmo de que isso aconteça com você. Essa é uma fé ativa, uma fé proativa e não uma fé reativa. Na nossa cultura, nos relacionamentos, nós buscamos reações, mas a Bíblia nos ensina a ir ao encontro de.
Uai, não foi isso que Jesus fez com a gente? Não é assim que Deus se relaciona com a gente? Não é Deus que vai ao nosso encontro. Não é Deus que nos chama, nos puxa. Não é o Espírito Santo que vem ao nosso coração, mesmo sem a gente ter confessado Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Espírito Santo não vem ao nosso coração e nos convence dos nossos pecados. Não é assim na história de Israel, quando Deus vai formando um povo e Deus vai convidando as pessoas na jornada de fé. A iniciativa sempre, em primeiro lugar, foi de Deus. A iniciativa, em primeiro lugar, foi de Cristo. Ele veio ao nosso encontro. Você não diz que você é discípulo de Jesus? E um discípulo não faz o que o seu mestre faz? O que você deveria fazer então? Você deveria seguir a cultura? Ou você deveria seguir o seu mestre? Um segundo princípio que nós encontramos é que evite a hostilidade. Não os ameacem. Paulo diz para supervisioná-los. Você precisa supervisionar aquelas pessoas que estão sob o seu cuidado, sob a sua liderança. Você precisa estar com eles. Esse tipo de exortação aos mestres teria sido extremamente raro naquele momento histórico, porque, na verdade, o relacionamento que existia entre mestres e senhores eram tidos como ameaças. Muitas vezes nós nos relacionamos sobre a esfera da ameaça e não sobre a esfera da graça. Se você não fizer aquilo que eu quero, eu vou te abandonar. Ameaça. Ameaça velada entre casais. Ah, você nunca faz o que eu quero, então você não me ama. Ameaça velada. Existe ameaça velada na esfera do trabalho. Existe ameaça velada entre pais e filhos. Existe ameaça velada entre casais. E nós precisamos parar de nos relacionarmos pelas trocas e a começar a construir os nossos relacionamentos pela graça. E aqui está difícil. Aqui que é difícil. Mas eu vou falar para vocês uma frase que eu adoro do C.S. Lewis. Está no livro Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis diz o seguinte: se você deseja uma religião confortável, não venha para o cristianismo. Não venha para o cristianismo. Porque o cristianismo, o evangelho de Cristo, ele tira você da sua zona de conforto. Ele mexe com você, ele chacoalha você. Ele coloca minhocas na sua cabeça. Ele faz com que você não durma. E você não deve dormir de verdade. Porque você precisa romper essa ideia de que nós devemos nos relacionar pelo mérito das pessoas. E o relacionamento pelo mérito vai gerar ameaças e vai gerar cobranças. Por quê? Porque nem sempre as pessoas estão ao patamar daquilo que eu desejo delas. Não é verdade? Nem sempre. E aí, como que se relaciona pela graça? Você se relaciona pela graça aceitando quem a pessoa é. Você acolhe a pessoa. E você espera que o amor que você deposita na vida daquela pessoa o transforme. E aqui está a grande questão.
Sabe por quê? Porque se relacionar pela graça e esperar que o amor transforme as pessoas, demora. Demora. Demora muito. Não demora? Demora. Talvez demore a vida toda. Talvez demore a vida toda. Se relacionar na esfera da ameaça, sejam elas veladas ou reais, é a agilidade, porque a ameaça, se você se sente ameaçado, você vai e faz. Você abre mão, até mesmo dos seus princípios, valores. Você abre mão da sua integridade, porque você se sente ameaçado. Mas você não é transformado. Aquilo não gera vida, aquilo gera desespero. E daí Paulo convida aos líderes, àqueles que têm pessoas sob o seu cuidado, fala assim: vocês não devem ameaçar as pessoas. Vocês estão em uma posição privilegiada. E vocês não devem ameaçar as pessoas. Agora, perceba o que Paulo vai fazer. No aspecto de um discípulo de Cristo, os senhores cristãos deveriam fazer com que os seus servos cresçam e ganhem autonomia e dignidade a ponto de conquistarem a liberdade. Da mesma forma, a supervisão deve sempre visar o crescimento da pessoa e não a sua humilhação. Isso está na linha do quê? De Romanos capítulo 12, verso de número 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Veja, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Em tempos de redes sociais, dar honra aos outros é algo terrível. Porque nas nossas redes sociais nós queremos o quê? Sermos honrados. Os nossos likes que nos digam. Não é verdade? Nós desejamos isso o tempo todo. E daí Paulo subverte. Lembra? Para você ter relacionamentos maduros, você precisa esvaziar-se de si mesmo e se tornar cheio de quê? Do Espírito. Perceba uma realidade. Para você dar honra a alguém, você precisa ser uma pessoa altamente segura de quem você é em Cristo Jesus. Você precisa ter a sua identidade firmada não por aquilo que as pessoas dizem, não por aquilo que a cultura diz, mas por quem você é em Cristo Jesus. Porque se você pensar no que as pessoas dizem, para você seguir o Evangelho, você não seguirá o Evangelho. Porque o Evangelho nos manda, nos orienta na contramão da cultura. E se a sua mentalidade, se o seu coração, se a sua cosmovisão for secular, você não conseguirá dar honra aos outros. Porque a sua identidade não está firmada em Cristo Jesus. Somente alguém que sabe quem é em Cristo consegue honrar ao outro. Terceiro, vivam com a responsabilidade centrada em Cristo. Veja o que Paulo vai dizer mais à frente no versículo de número 9. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e o de vocês está no céu. Paulo diz, vocês sabem que tanto esse mestre, o mestre de vocês, quanto o mestre deles está nos céus. O mestre deviam viver, os mestres, os senhores, deveriam viver com temor a Cristo. Os provérbios falam dessa responsabilidade igual entre ricos e pobres.
entre aqueles que têm autoridade e influência sobre aqueles que estão debaixo da sua autoridade e influência. Provérbio 22, capítulo 22, verso de número 2 diz: o rico e o pobre têm isso em comum, o Senhor os fez. Provérbios 19, 13 diz: o pobre e o opressor têm isso em comum, o Senhor ilumina os olhos de ambos. Provérbios 15, 3: o Senhor é o juiz de toda a terra e de cada pessoa. Paulo, ele está então reverberando uma realidade. A consciência dessa verdade sóbria deveria mudar a forma como que nós olhamos para o outro. Sabemos que nós estamos debaixo de uma mesma autoridade, de que não existem castas especiais, de que Deus não faz distinção de pessoas, de classe social, de diploma na parede. Deus não está olhando isso, Deus está olhando o coração da pessoa. Diz João, no Evangelho de João, que Deus está à procura de pessoas, que Deus vasculha a terra atrás de pessoas, mas Deus não vasculha a terra atrás de pessoas que têm uma boa condição social, de que se destacaram na empresa, de que ganharam grandes diplomas ou que fizeram grandes feitos. Deus procura na terra pessoas que têm o quê? Verdadeira adoração. Um coração rendido. Em outra realidade, não existe diferença. Não existe diferença. Daí, mais uma vez, a gente precisa parar aqui. Sabe, dar aquelas paradas? Sabe quando eu falo que Paulo ele lança uma coisa e você fica com aquilo na cabeça e aquilo começa a corroer a sua mente? Se Deus não faz diferença de pessoas, se Deus não olha as opções da pessoa, se ela é de direita, se ela é de esquerda, se ela pensa X, Y, Z, se ela leu fulano ou beltrano, ciclano, se essas diferenças para Deus não fazem sentido, por que eu deveria classificar pessoas dessa forma? Eu não estou falando de pecado, gente. Pecado está na Bíblia e é inegociável. Inegociável. Princípios bíblicos sobre pecado são inegociáveis. No entanto, Deus não acolhe os pecadores? Deus não acolhe os pecadores? Deus me acolheu. Eu não sei se você sabe, mas eu sou um excelente pecador. Não sei se você sabe. Talvez isso destrua a sua imagem a meu respeito nesse momento. Mas eu sou um excelente pecador. E mesmo por causa dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas idiosincrasias, Deus me acolhe, Deus vem e me abraça. Deus me salvou em Cristo Jesus, Deus tem transformado o meu coração, apesar de quem eu sou, Deus não desiste de mim, apesar de quem eu sou, Ele continua insistentemente me amando. Uai, por que você precisa ser diferente de Deus então? Você não é discípulo de Jesus? Você não faz o que Ele fez na história por você? Então por que você está agindo de maneira diferente? Colossenses capítulo 4, verso de número 1 diz o seguinte: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Deem. Perceba, mais uma vez, aqui, a proatividade da espiritualidade cristã. Antes mesmo deles merecerem, vocês dão. Agora perceba, a gente coloca aqui a palavra como justos, né? Mas a ideia da palavra de direito aqui,
direito, na verdade, a palavra direito aqui significa igualdade. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Se vocês, senhores, são de fato discípulos de Jesus, deem aos seus servos a igualdade que vocês têm, ou seja, a liberdade. Se vocês são discípulos de Jesus, deem a eles a igualdade. Não tratem eles de maneira diferente. Assim também deveríamos fazer nós aqui, discípulos de Jesus. Por último, demonstre imparcialidade. E ele não faz diferença entre as pessoas. Ele, Deus, no caso aqui, não faz diferença nenhuma entre as pessoas. Nós fazemos diferenças. Nós tratamos as pessoas de maneira diferente, mas ele não faz. Eu gostaria de lembrar a vocês um texto que explica isso, melhor do que qualquer frase de efeito que eu poderia dar para vocês nessa noite. Tiago, capítulo 2, verso número 9. Mas se vocês fazem diferença entre as pessoas, está cometendo pecado e são condenados pela lei como transgressores. Não faça diferença das pessoas. Seja imparcial. Seja imparcial. Busque a imparcialidade. Demonstre a imparcialidade nos relacionamentos. Não seja movido pelas paixões. Porque aqui está o segredo. Você não pode ser movido pelas paixões aqui. Você precisa ser movido pelaquilo que é princípio bíblico. O seu coração só se tornará imparcial se você for movido pelos princípios bíblicos. Ama o teu próximo como o quê? Como a ti mesmo. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. E daí sim o seu coração vai virar a chave e você se tornará imparcial. Então, para você refletir e praticar nessa noite. Assuma a liderança à maneira de Cristo. Não se esqueça de que Cristo não é apenas um exemplo de servo. Cristo não é. Essa talvez seja o nosso grande problema. Porque a gente coloca Cristo, muitas vezes, como o servo sofredor. Mas essa não é simples, essa é uma das imagens de Cristo. Essa talvez seja a mais bela imagem de Cristo para nós pecadores, porque nós precisamos da regeneração que existe em Cristo. No entanto, esta não é a única imagem de Cristo nos evangelhos. Ele também é o líder supremo. Cristo, ele lidera a sua igreja, lidera o seu povo e governa sobre todas as coisas. Porque essa é a imagem que nós temos de Cristo governando todas as coisas em Apocalipse. Mas que tipo de liderança Jesus demonstrou? Uma liderança que serve. Ele exemplificou essa atitude que os líderes devem adotar. Sua missão era servir. Ele se rebaixou para cuidar dos mais frágeis. Nunca buscou aplausos terrenos. Sua postura era de um pastor, não de um ditador. Ele poderia ser quem ele quisesse. Mas por amor a você, por amor a nós, ele se torna o nosso pastor. Que tipo de líder você é? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ore sobre isso que nós conversamos.
Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos colocar os nossos corações, ó Deus, diante do Senhor, porque a Tua palavra, ela desnuda, Senhor, quem nós somos. Ela confronta os nossos pecados, ela nos retira, Deus, da zona de conforto, ela nos move, Senhor, a todo instante, contra as nossas próprias vontades, Senhor. A Tua palavra, ela é essa espada que a Bíblia nos coloca, Deus, essa imagem que os autores bíblicos nos colocam. A Tua palavra é a espada que é capaz de discernir, de separar, a Deus, aquilo que é indivisível e de nos dar discernimento. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra faça morada, transforme, habite, ecoe, crie ressonância no nosso coração, para que sejamos transformados e moldados à imagem de Cristo Jesus, para a honra e glória de Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor. Amém. Recebemos a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.